Boa tarde, meus amigos. Vamos estudar o Livro dos Espíritos. A questão de hoje é 464. Ela encontra-se na parte 2ª, capítulo 9, de título da Intervenção dos Espíritos. Vamos à questão. Pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselho. Compete-vos discernir. Eu vou repetir a resposta, meus amigos, porque ela tem um conteúdo importante. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselho. Compete-vos discernir. Ou seja, se porventura em nossa vida há um pensamento sugerido e nós não sabemos se procede de um espírito bom ou um espírito mau, a resposta orienta todos nós que devemos estudar o caso. Então, evita-se qualquer atitude irrefletida, ou seja, o primeiro impulso. Aqui orienta que devemos estudar o caso, os fatos da vida. E a resposta continua: os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir, ou seja, analisar, ter devida cautela, prudência, moderação. Meus amigos, eu vou recorrer ao livro Missionários da Luz, o capítulo chamado Obsessão, do livro Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O nome do capítulo: Obsessão. Esse capítulo fala a respeito de um grupo de espíritos encarnados, encontra-se em nossa dimensão, e eles se reportam para um centro espírita. E dentro de um agrupamento de espíritos encarnados, que estão sendo tratados nessa casa espírita, só uma jovem que leva a sério a renovação interior, leva a sério a superação de si mesmo, e ela é observada pelo mentor Alexandre e o André Luiz. Então vamos a algumas leituras a respeito desta jovem, ao levar a sério, ao se identificar com a modificação de si mesmo, já que existe algo que desconforta ela em sua natureza humana, ela consegue resistir a tudo. Então eu vou à leitura e eu gostaria que vocês pudessem acompanhar. Encontra-se no capítulo Obsessão do livro Missionários da Luz. Então, meus amigos, aqui nós estamos com a leitura. Então, em texto, palavras do André Luiz. Gozará a jovem de proteção diferente? O instrutor sorriu e esclareceu: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. Obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. O mentor Alexandre está explicando ao André Luiz a respeito desta jovem, que ela encontra-se no centro espírita, ela está encarnada, juntamente com outros pacientes, e o André Luiz indaga se há uma proteção diferente a favor dela. Diz que há um esforço claro da parte dela, de ela resistir o assédio, as influências dos obsessores que tentam prejudicar a vida dela. De modo que ele continua falando a respeito desta jovem. Então vamos dar continuidade às orientações do mentor Alexandre, o instrutor do livro Mensageiros Missionários da Luz. Então vamos às palavras do querido mentor Alexandre. Mas eu irei fazê-lo somente voltando, meus amigos, no outro bloco. Vamos à leitura do livro Missionários da Luz. Hoje nós estamos estudando a questão 464 do Livro dos Espíritos. E diz a respeito que nós devemos estudar a vida, discernir, analisar,
para ver se o pensamento que encontra esse nosso mundo mental é de um bom espírito ou mau espírito. Então vamos à leitura que diz respeito a uma jovem que encontra-se no centro espírita, um grupo de pessoas, e ela leva a sério a reforma interior, a um esforço próprio de se autossuperar, de modo que como devemos seguir a nossa caminhada aqui na Terra. Em texto, o instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação, e porque visse minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Ele prossegue aqui também, meus queridos, o mentor Alexandre, mas é bom a gente fazer uma observação, que ele desde já, ele já orienta que a jovem, ela procura a meditação, o autodomínio, o esforço, para que possa alcançar justamente a via de autolibertação. Então vamos continuar a leitura. Apesar de manter-se no trabalho ativo, Alexandre chamou minha atenção assinalando o fato. Esta irmã, disse o orientador, permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a meditação, qualquer que seja, percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Então, meus amigos, o mentor Alexandre ele explica mais uma vez a respeito que percebeu que a medicação ela pode restaurar o equilíbrio físico, mas aceitarmos a boa influência dos nossos protetores gera mais eficácia para a nossa autocura, segundo o mentor Alexandre. Ele continua, por isso mesmo desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Ele prossegue aqui também, meus queridos, o mentor Alexandre, mas é bom a gente fazer uma observação, ou seja, ela, com equilíbrio, em oração, com esforço próprio, ela conseguia evitar que aquelas ideias venenosas dos obsessores, dos espíritos infelizes, pudesse ter vida no mundo mental, e ela evitou justamente essa continuidade do desequilíbrio em si mesmo. Eis uma orientação importante para todos nós. Então, meus amigos, o mentor Alexandre, ele também continua dizendo algo assim importantíssimo para as nossas iniciações espirituais, as nossas caminhadas aqui na Terra. Ele diz o seguinte: aproveitando o minucioso exame com um gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: presta atenção, queridos, o que o Alexandre diz a respeito do tratamento de todos nós aqui na Terra, numa casa espírita ou qualquer religião que o bem opera. Ele diz o seguinte: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Eu vou repetir. Segundo as palavras do mentor Alexandre, do livro Missionários da Luz, ele diz: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Com isso, meus amigos, a gente deve procurar tomar os devidos remédios estes que são reforma interior, superação de si mesmo, viver o Evangelho, a boa nova do Cristo em ações. Fique na paz e que Deus nos abençoe.